Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de Faróis da Restauração. Meu nome é Lucas Quaresma. Eu sou o Bruno Tomdim. E hoje vamos falar mais uma vez sobre discursos da Conferência Geral. Dessa vez o Elder Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos, intitulado Bem-aventurados os Pacificadores. Este discurso foi da última conferência de outubro de 2025. Perfeito, grande Lucas. E esse discurso ele trata de um tema muito importante, principalmente para esses dias atuais que nós vivemos, né? Onde ser um pacificador muitas vezes é intitulado de uma forma ruim. E no próprio discurso, o Elder Stevenson ele fala para ele, né, na sua visão e no seu sentimento, o que é ser um pacificador, né? Que foi inclusive a parte que eu mais gostei e eu gostaria de ler aqui o que ele disse para frisar muito bem o que é realmente ser um pacificador, que não é uma coisa ruim. E ele diz assim: ser um pacificador é um atributo cristão. Os pacificadores às vezes são rotulados de ingênuos ou fracos por todos os lados. Ainda assim, ser um pacificador não é ser fraco, mas ser forte de uma maneira que o mundo talvez não compreenda. Ser um pacificador exige coragem e compromisso, mas não exige sacrificar os princípios que nos norteiam. Ser um pacificador é liderar com o coração aberto, não com a mente fechada. É se aproximar um dos outros com mãos estendidas, não com punhos cerrados. Ser um pacificador não é algo novo, recente. Foi algo ensinado pelo próprio Jesus Cristo, tanto aos que viveram nos tempos da Bíblia, quanto aos que viveram nos tempos do livro de Mórmon. Desde aquela época, o convite para sermos pacificadores tem sido ensinado por profetas atuais, desde os primeiros dias da restauração até os dias de hoje. Cumprimos nosso papel divino como os filhos de um amoroso Pai Celestial ao nos esforçarmos para nos tornar pacificadores. Essa situação é muito incrível, né, e muito especial porque ela norteia vários pontos do que é ser um pacificador. Mas o que mais me chama a atenção é quando o Elder Stevenson ele fala que às vezes essas pessoas, né, que são pacificadores, que têm essa característica, elas são rotuladas realmente como pessoas ingênuas e fracas. Mas só que ele deixa muito claro que ser um pacificador não é ser fraco, mas é ser forte de uma maneira que o mundo talvez não compreenda. Então essa parte para mim é muito especial. Porque muitas vezes nós vamos querer ajudar as pessoas, nós vamos querer aconselhar, orientar, estar do lado, né? Porque nós acreditamos realmente no poder desse serviço, né? No poder de realmente abrir nossos corações e procurarmos realmente naqueles momentos de contendas, naqueles momentos de briga, nós simplesmente chegarmos e falarmos, calma, vai ficar tudo bem, né? Tudo vai dar certo. Vamos seguir aqui por esse caminho, vamos fazer tal coisa. E muitas vezes as pessoas podem nos rotular, você não entende de nada, né? Você tá só falando isso aqui porque você quer amenizar as coisas. Mas é justamente por isso que tudo começa no nosso coração, né? Tudo começa realmente com essa coragem de querer fazer acontecer. Então, realmente ser um pacificador é abrir o coração para entender o que Cristo faria em determinadas situações. Olhar o que acontece na nossa vida, né, ao nosso redor e sempre nos perguntar: o que Cristo faria? Muitas vezes é difícil, né, porque o nosso homem natural, ele toma conta, né, ele às vezes entra dentro do nosso coração e a nossa vontade ali realmente de gritar, né, de fazer coisas que Cristo não faria. Então, para mim, ultimamente tem sido sempre uma pergunta que eu faço em todas as situações, né? Ah, se eu vou reclamar de alguma coisa, se eu vou pensar mal de alguém, se eu vou falar mal de alguém, ou se eu vou brigar com alguém, eu sempre antes paro e penso: o que Cristo faria nessa situação? E ele é o maior exemplo de uma pessoa que foi pacífica, né? De que foi um pacificador. Então, eu realmente sei que essas coisas elas são verdadeiras. Eu sei que ser um pacificador exige coragem e não fraqueza. E o que que você acha, grande Lucas? Exatamente. Ser pacificador é um atributo cristão, né? E como
você mesmo falou, né? Isso não se mostrar fraco, né? Mostrar para o mundo que você é fraco. É totalmente pelo contrário, né? Isso é um sinal de grande força, de grande é, conhecimento sobre isso também, né? Que isso não nos deixa mais fracos e sim mais fortes para que a gente também possa conseguir construir pontes, né? Como ele fala aqui também. Sempre quando a gente vai responder alguma coisa, principalmente online hoje em dia, né? Porque hoje a gente vê muito ódio na internet também. E para a gente sempre pensar, né? Será que isso que eu vou responder, que isso que eu vou questionar, será que isso vai construir uma ponte, né? Seria exatamente como que você tinha falado, né? O que Cristo faria, né? Nessa hora. Será que isso construiria uma ponte? Será que edificaria realmente aquela outra pessoa ou só traria mais ódio, né? E ele dá alguns outros exemplos aqui de como a gente pode ser pacificador, né? Primeiro, ser pacificador em nosso coração. Como a gente pode ser pacificador, né? Exatamente isso, como você mesmo disse. A gente sempre pensar o que Cristo faria, né? O que Cristo faria nessa situação aí que eu estou passando, nessa situação que eu estou enfrentando, em uma situação do meu trabalho, de casa, né? Alguma outra coisa assim. O que Cristo faria, né? Será que eu poderia parar um pouco, pensar, até mesmo orar antes de responder aquela pessoa, antes de responder em uma outra atitude aquilo que nos ofendeu, que de certa forma nos desagradou, né? Então, primeiro, ser pacificadores em nosso coração, a gente ter sempre isso em mente, né? Como Cristo faria, como eu posso ser mais pacificador, tanto em meu coração quanto no meu lar, né? E puxando essa parte também, ele deu alguns exemplos, né? De quando ele perguntou de como é ser pacificador para crianças da primária, né? E ele compartilhou algumas citações aqui. Por exemplo, Luke disse: sempre ajude as outras pessoas. Grace compartilhou como é importante perdoar uns aos outros, mesmo quando não parece justo. Ana disse: viu uma criança que não tinha com quem brincar, então fui brincar com ela. Lind disse que ser pacificador é ajudar as outras pessoas. Depois você também é, ajuda outras pessoas. E isso vai se espalhando cada vez mais. Liam disse: não seja mal com as outras pessoas, mesmo quando elas sejam ruins com você. E a London disse: se alguém provocar você ou for maldoso com você, diga: por favor, pare. E por último, Trevo observou: se você tiver apenas um doce e todos os seus amigos quiserem, você pode dividir com eles também, né? Então, é como buscar testemunho mais puro do que na primária, né? Porque as crianças elas sempre têm aquele coração mais puro e elas estão ainda mais próximo desse testemunho que pode nos edificar a gente também como adultos, né? E esse exemplo também ele é maravilhoso. E em segundo ele puxa, né? Ser um pacificador no lar. Como a gente pode ser pacificador em nosso lar também, né? É, isso é de extrema importância porque o nosso lar hoje é um dos lugares mais importantes, principalmente para quem é para quem é casado, né? Principalmente. Então, como a gente pode ser pacificador dentro de nosso lar sobre algumas situações, né? E ele fala que quando acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente não gosta, né? A gente não deve responder com silêncio ou com retaliação. E que as crianças dão um exemplo, né? Também. Elas respondiam com bondade, né? Que não seria apenas uma maneira educada de se conter, mas uma demonstração sincera e intencional de palavras bondosas e gestos atenciosos a despeito de como lhes responderia. Todas concordam em fazer essa tentativa por um tempo determinado, após o qual voltariam a se reunir e falar a respeito sobre o assunto. Disso ele está falando, né, que uma parte dessas crianças estava tendo dificuldades em seu relacionamento
com um adulto e que frequentemente ele era mal-humorado, né? Orgulhoso e ríspido. E as crianças magoadas e frustradas começaram a se perguntar se o único caminho a seguir era imitar aquele comportamento grosseiro, né? Que foi quando elas falaram, né, ao invés de responderem com silêncio e retaliação, as crianças fariam algo de uma outra forma, né? Responderiam com bondade. Então, principalmente quando a gente é casado, quando a gente tem filho, a gente tem que trabalhar dessa forma de ser pacificadores também, né? Se o meu filho ele for respondão ou se ele está fazendo alguma atitude que a gente não gosta, né? é, a gente não pode responder de uma maneira muito ríspida ou muito mal-humorada, porque isso ele está tendo reflexo da gente também sobre isso, né? Crianças elas aprendem muito e elas querem sempre imitar quem nós somos, né? Quem seus pais são, né? Então a melhor maneira para que a gente possa repreender é também pensar celestial para que a gente possa educar da melhor maneira possível. E puxando o gancho disso, né? Hoje eu e a minha mulher a gente não vê o nosso filho não sendo criado a não ser na primária, né? Porque lá a gente sabe que tem os melhores ensinamentos possíveis e as crianças já pensam desde aquela idade a serem pacificadores também. Então, criando uma criança dentro da primária, ela é basicamente isso que a gente viu da London, do Luke, do Liam, né? Eles sempre têm esses pensamentos e esses testemunhos que nos edificam bastante também, né? E por último, ele fala ser pacificador em nossa comunidade, né? Como a gente pode ser pacificador com as outras pessoas que a gente talvez não concorda com as suas opiniões, com os seus modos de pensar, os seus modos de agir, né? E ele fala que o Elder John a Widsoy ensinou a única maneira de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que amam e promovam a paz. Cada pessoa, de acordo com essa doutrina de Cristo, possui em suas próprias mãos a paz do mundo. E ele dá um exemplo, né, de dois homens, um imã muçulmano e um pastor cristão da Nigéria, que encontravam-se em lados opostos em uma dolorosa divergência religiosa. Cada um deles havia sofrido profundamente e ainda assim, pelo poder de cura do perdão, eles escolheram trilhar juntos o mesmo caminho. Então, como a gente pode imaginar, né, um pastor cristão e um imã muçulmano trabalhando juntos, né, para que eles possam promover a paz. E é exatamente isso que o Elder John falou. A única maneira de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que amam e promovam a paz. Isso a gente pode levar para nossa comunidade em si também, né? Para a gente sempre pensar celestial quando a gente se depara com alguma situação que é desagradável ou por opiniões que a gente não concorda, né? A gente sempre conseguir promover diálogo e pensar da melhor forma como a gente pode resolver aquele conflito também, né? O que que você acha? Legal, grande Lucas. Eu gostei muito quando você fala desse exemplo das criancinhas, né? Nós aprendemos muito no livro de Mórmon, né? De que se nós realmente queremos alcançar o reino de Deus, né? Nós precisamos ser como as criancinhas, né? Que são submissas, né? São obedientes, ouvem com atenção, né? E se esforçam ali para melhorar e para realmente sempre estarem em comunhão com aqueles que estão ao seu redor, né? Então, esse exemplo das crianças, ele realmente é sensacional. E me faz muito pensar nesse último exemplo que você citou, né, entre pessoas tão diferentes, depois de um certo tempo, de elas entenderem o quanto elas têm mais em comum do que mais diferenças, né, elas conseguirem trabalhar juntas por uma causa muito maior que é a paz, né? E isso me faz lembrar de que nós podemos nos perguntar, né, por que que o mundo ele tem tantas guerras, né, tantas brigas, né? Como que nós podemos encontrar a paz? A resposta sempre será e sempre estará em Jesus Cristo e no seu Evangelho.
Se realmente nós queremos saber onde encontrar paz ou como o mundo pode ter paz, né? Quanto mais a gente compartilhar o evangelho, quanto mais nós falarmos de Cristo, mais essa paz ela realmente vai reinar no coração das pessoas, como você disse, né? Então, a despeito de tudo que a gente faça, né? Se realmente nós compartilharmos o evangelho, mais paz nós vamos ter em nosso mundo e mais paz nós vamos ter em nosso lar, mais paz nós vamos ter em nossa comunidade, né? Então, isso é super importante. E o que eu gostaria de falar do discurso também para finalizar, e que acho que resume muito bem o que é ser um pacificador, o Adler Stevenson diz assim: para sermos pacificadores, perdoamos as outras pessoas e, de modo intencional, nós as edificamos em vez de rebaixá-las. Então, acho que de tudo, esse é um grande resumo do que é ser um pacificador, né? Perdoar realmente as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente é nós edificarmos as pessoas que estão ao nosso redor em vez de rebaixá-las. É saber que todos nós somos filhos de Deus, de que ninguém é superior a ninguém e que nós conseguimos e podemos resolver qualquer tipo de situação se nós estivermos juntos dispostos a conversar, a dialogar, né, e a juntos focarmos ali na melhor solução para todos os problemas que ocorram, né? E como nós falamos muito, né? O que Cristo faria? Pense celestial. Essas sempre serão as melhores respostas, né? Sempre serão os melhores caminhos a serem seguidos. Então, deixamos esse convite para vocês também, pessoal, assim como para nós, que vocês se esforcem para serem pacificadores onde quer que vocês estejam, que vocês possam sempre se lembrar do exemplo das criancinhas, que é o melhor exemplo de atitude que nós podemos ter em nossas vidas. Olhem mais para as crianças e vejam como elas são puras de coração, que é assim que nós devemos ser também, para nos assemelharmos e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e os seus familiares também. E até a próxima. Até mais.